Te prepara aí porque esse mês tem filme pra caralho. Mais um vídeo de lançamento de terror e suspense no mês na Netflix. E como vocês sabem, eu sempre trago, além dos filmes do mês em questão, os filmes que saíram no mês passado, mas depois que eu gravei esse tipo de vídeo. E é por isso que eu digo pra você se preparar, porque esse mês a lista tá realmente grande. São 22 filmes. Então, tentarei ser o mais breve possível. Tentarei. Dia 15 de agosto estreou na Netflix o filme da polêmica, que já me perguntaram se vai ter review aqui no canal, só que eu ainda não sei porque eu ainda não assisti. Lançado em 2017, Raw, que conta a história da Justine, uma menina vegetariana que acabou de entrar para a faculdade de veterinária, e lá na faculdade, no trote da faculdade, eles fazem a menina comer carne animal. A partir daí, ao invés de ela desenvolver gosto somente pela carne animal, ela desenvolve gosto pela carne humana. Como eu já disse, eu ainda não assisti Raw, mas de acordo com algumas críticas, você precisa ter um estômago forte para assistir. Também estreando dia 15 de agosto na Netflix de 2012, Possessão. Em uma daquelas vendas de quintal dos Estados Unidos, a jovenzinha Anne convence o seu pai a comprar para ela uma caixa misteriosa. E misteriosa por quê? Porque ninguém consegue abri-la. Um belo dia, a Anne descobre como é que se abre a caixa e a partir desse dia ela começa a ter um comportamento estranho. Sim, ela está possuída pelo que tinha dentro da caixa. Tem gente que gosta desse filme, mas eu assisti na época... não gostei não. Dia 16 de agosto estreou o filme Gritos Mortais, de 2007. Depois do casal Lisa e Jamie receber na porta da sua casa um boneco muito estranho, a Lisa acaba sendo morta quando ela fica sozinha em casa. O Jamie, que é o marido, ele é apontado como principal suspeito da morte dela e para provar sua inocência ele decide retornar à sua cidade natal porque ele lembra dessa lenda que a cidade dele tem que se conecta com a morte da esposa dele. Então ele vai até lá para tentar desvendar o que aconteceu. E qual é a ligação da morte da esposa dele com a lenda? No início do século, uma ventriloquista chamada Mary Shaw morava nessa cidade. Em um dos shows da Mary, um garotinho, uma criança, enfrenta ela. Logo depois o garoto some e a Mary é acusada de ter matado o garoto. Então os moradores da cidade cortam a língua dela e matam ela, enterram ela junto com os seus bonecos. A partir disso a cidade foi amaldiçoada e as pessoas começaram a morrer com as suas línguas cortadas. E essa é exatamente a ligação que o Jamie viu da morte da esposa dele com essa lenda da cidade, porque a esposa dele morreu com a língua cortada. Aí vem clichê. Estreando dia 25 de agosto no Netflix, o filme indiano Horror Story, de 2013. Um grupo de jovens decide passar a noite em um hotel assombrado, que originalmente era um hospital psiquiátrico para criminosos e foi completamente destruído em um incêndio. Depois ele se tornou um hotel, só que o dono se suicidou. Olha que legal. Mas é isso aí, sempre tem os idiotas para quererem ir lá passar a noite de sacanagem. Bem, minha gente, há controvérsia se esse filme é de terror ou não, mas como na Netflix ele tá com terror e suspense, ele tinha que vir parar nessa lista. Baseado na série de mangá de mesmo nome, lançado esse ano, Death Note. Um estudante de ensino médio encontra esse caderno, que é o Death Note, e ao receber a visita de um deus da morte, ele descobre que o nome da pessoa que ele escrever naquele caderno morre, desde que ele conheça o nome, obviamente, né, porque ele vai ter que escrever o nome, e o rosto da pessoa em questão. A partir daí, ele planeja usar os seus poderes para melhorar o mundo, livrar o mundo de gente malvada. Dia 30 de agosto estreou o filme A Aparição, de 2012. A Kelly e o Ben se mudam para essa casa e lá eles começam a ser atormentados por um espírito que foi liberado em uma experiência em uma universidade. E o espírito em questão se alimenta do medo deles. E a partir do momento em que eles acreditam que aquilo existe. Vale ressaltar aqui que a aparição não fica exatamente diretamente ligado à casa e sim ligado às pessoas. Então não importa para onde eles vão, se eles saírem da casa ou não, o negócio continua atrás deles. Eu digo isso porque tem sempre aquele negócio, né? Em casa mal assombrada, a pessoa fala, sai da casa, acabou o problema. Mas nesse caso, não acabou o problema, sai da casa não. De 2014, estreando dia 31 de agosto no Netflix, Livrai-nos do Mal, que conta a história do policial Ralph que se depara com um bebê jogado no lixo e uma mãe que atira o seu filho numa jaula de leões no zoológico, isso tudo na mesma semana. Ao investigar esses eventos, ele começa a perceber que tem algo sobrenatural por trás disso tudo. Então, ele pede a ajuda de um padre especialista em demonologia, palavra difícil, e descobre coisas assustadoras. E agora o filme que
me fez conhecer a história da cidade de Chernobyl, Chernobyl Diaries, de 2012. Pra quem não conhece a história da cidade de Chernobyl, em 1986 aconteceu lá na cidade de Chernobyl, na Ucrânia, o maior acidente nuclear da história. A cidade é até hoje inabitável, mas existe a possibilidade de você fazer visitas guiadas com algumas agências de lá. E é exatamente isso que o filme mostra, alguns turistas que contratam esse tour lá e durante a visita eles descobrem que eles não estão sozinhos e que eles estão ferrados. Eu achei o filme bem interessante, só isso que eu vou dizer. Vamos pra setembro, né? Gente, dia 1º de setembro estrearam vários filmes de terror e suspense na Netflix, então todos os filmes que eu vou falar a partir daqui são do dia 1º. Vamos começar com ele, o cara do facão. Sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua, de 1988. Amo a franquia de Sexta-feira 13. Só pela minha empolgação ao falar, vocês já perceberam, né? A Tina é uma menina de 17 anos com algumas habilidades mentais. Poderes, né, gente? Poderes tais que fizeram com que o pai dela morresse quando ela era criança, acidentalmente, é claro. E agora, com 17 anos, ela tá em tratamento psicológico e por causa desse tratamento, ela retorna lá pra Crystal Lake, que foi onde o pai dela morreu, junto com a mãe e com o psicólogo dela pra dar continuidade a esse tratamento. O médico dela achava importante ela ir até lá por sei lá qual motivo. Algumas coisas acontecem e a mula tem a brilhante ideia de tentar ressuscitar o pai dela com seus poderes mentais. Aí adivinha quem ela acaba ressuscitando? É ele mesmo. Premonição 1, 2, 3 e 5 agora estão disponíveis na Netflix. E por que não o 4? Porque o 4 já tinha, gente. A história de Premonição, pra quem não conhece, não sei por que você não conhece, mas enfim, é sempre a mesma. Claro que em situações diferentes e com personagens diferentes, mas a premissa é sempre a mesma. Alguém de um grupo de amigos tem uma premonição, as pessoas naquele grupo acabam conseguindo escapar e a morte vem cobrar a dívida um por um depois. Eu adoro a franquia de Premonição. E se você, por algum milagre nesse mundo, ainda não assistiu, agora você pode maratonar os 5 na Netflix. E agora, de 1992, o mistério de Candyman. A antropóloga Ellen está escrevendo uma sua tese sobre lendas urbanas e ela conhece essa lenda do Candyman. Ela fica doida pela lenda e vai escrever sobre isso. Obviamente, ela tenta provar que a lenda é falsa e acaba descobrindo que não é. De 1986, uma sequência, O Massacre da Serra Elétrica 2, que conta basicamente a história de um policial, que é o tio da Sally, que ela é uma sobrevivente do massacre do primeiro filme, que tenta vingar a morte do seu outro sobrinho que morreu lá nas mãos do Leatherface. Então ele vai atrás lá da galera. E não pensa que é porque você gostou do primeiro que você vai gostar desse, não, tá? Só uma observação. Agora é um terror peruano de 2016. No Estamos Solos, que não ganhou um título em português, por isso que eu tô falando em espanhol, tá? Um casal se muda com a sua filha de 8 anos pra uma casa que obviamente não é uma casa normal. Logo, eles percebem isso e buscam a ajuda de um exorcista. Dá pra ser mais clichê do que isso? Não. E agora um filme de tubarão para dar uma variada nessa lista. De 1999, Do Fundo do Mar. A doutora Susan tá tentando descobrir uma cura para o Alzheimer através de uma pesquisa com tubarões. Essa pesquisa é patrocinada por um empresário que doou 200 milhões de dólares pro projeto. A galera desse projeto trabalha num laboratório subaquático. Já dá até pra você pensar no que vai acontecer, né? Com os experimentos que eles fazem nos tubarões, eles acabam deixando os tubarões mais inteligentes. E os tubarões não estão muito afim de ficar ali no laboratório tranquilinhos, não. E uma mistura de ficção científica, terror e suspense no estilo Found Footage, de 2008, Cloverfield, Monstro. No dia da festa de despedida do Rob, que tá se mudando para o Japão, as coisas começam a ficar estranhas em Nova York. Tem meio que um apagão e a galera sobe lá pro terraço da festa para ver o que tá acontecendo. Até que eles veem uma explosão e eles descem pra rua pra descobrir que merda que tá acontecendo ali, né? Só que aí eles descobrem que a cidade está sendo nada mais, nada menos atacada por um monstro. E agora mais uma continuação, Atividade Paranormal 3, que conta a história lá da infância da Kate e da Christy, que são as protagonistas do 1 e do 2, mostrando um pouquinho de como começou toda aquela história do primeiro e do segundo. E tudo começa com o pai das meninas gravando um momento íntimo com a mãe delas. Nessa gravação, ele encontra algumas coisas estranhas e a partir daí ele enfia a câmera em tudo quanto é canto da casa. Pra quê, né, gente? Só pra achar mais merda.
Pra quê? Há controvérsias quanto ao gênero desse filme. De 2000, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. No ano de 1799, estão acontecendo uma série de crimes no vilarejo de Sleepy Hollow. A galera lá então chama um detetive de Nova York pra tentar descobrir o que tá acontecendo, que é o Johnny Depp. O detetive acaba por descobrir que a história daquilo tudo envolve alguma coisa sobrenatural, o que a gente já sabia porque tá no título do filme, né? E agora um suspense de 2001, Na Teia da Aranha. Pequena mudança na qualidade de imagem porque minha câmera descarregou e agora eu tô gravando com o celular. Um detetive e um agente do serviço secreto americano trabalham juntos para derrotar um psicopata esquizofrênico que sequestra a filha de um senador americano. E por que o nome do filme é Na Teia da Aranha? Porque o tal psicopata planeja todos os seus passos com a mesma precisão que uma aranha tece sua teia. Profundo esse nome do filme, né? E por último, estreando dia 5 de setembro na Netflix, O Grito, o Começo do Fim, que é o terceiro. Mas não se confunda, esse faz parte da versão japonesa de O Grito, que é a original, e não da americana. Esse é o terceiro filme, como eu disse, da franquia de Wong, e ele cria um link com o primeiro e com o segundo, mas ele tem a sua própria história. Nesse terceiro, temos a história de uma professora que investiga a ausência de um dos seus alunos e acaba por descobrir umas coisas assustadoras na casa dele. Conseguiu respirar aí? Eu falei que era filme pra caramba, né? Mas eu tentei ser muito rápido em cada um. Acho que eu consegui, né? Já se inscreve aqui no canal, porque mês que vem tem outra listinha dessas de lançamentos de terror e suspense na Netflix. Só que eu não tenho o dia certo pra lançar esse tipo de vídeo. Então você me segue lá nas redes sociais, que é lá que eu vou avisar quando sair esse e todos os vídeos aqui do canal, tá? Instagram e Twitter são Kate Ginger e a fanpage é facebook.com/blogprettyplease. Por qualquer dessas redes sociais você fica sabendo dos vídeos novos. Beijinhos e até a próxima.